estaríamos recebendo aqui o ex-prefeito Vadinho Baião, pré-candidato à Prefeitura de Ubá em 2020, para bater um papo, falar de vários assuntos, e ele já está aqui conosco. Vadinho Baião, boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui no nosso Jornal Ubá em Foco. Amigos do Ubá em Foco, o assunto de hoje é o transtorno do espectro autista, ou popularmente conhecido como autismo. E para falar sobre isso, nós convidamos hoje a Gisele Caires, ela que é presidente da Associação Ubaense de Famílias e Amigos dos Autistas, a ALFA. Gisele, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo espaço. Boa tarde a todos que estão assistindo. Gisele, o autismo, basicamente, o que ele é? Para quem não sabe o que é o autismo. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento que acomete pessoas de ambos os sexos, mas é mais incidente em meninos, né, em pessoas do sexo masculino, e ele compromete algumas áreas de desenvolvimento neuropsicológico. Compromete a comunicação em todos os seus aspectos, não só a verbal, né, a comunicação de uma forma funcional dessa pessoa, a interação social, né, os comportamentos adequados para conviver em sociedade e a necessidade mesmo de interação que nós temos com os nossos pares. Nessa pessoa com autismo isso é comprometido. E também a pessoa com autismo ela tem comportamentos estereotipados. Ela tem alguns rituais, algumas inflexibilidades, algumas manias, vamos dizer assim, repetitivas, tipo de querer sempre alinhar objetos, de querer sempre que um determinado objeto fique naquela posição, de gostar de uma determinada cor, de sempre querer passar pelo mesmo caminho. Essa quebra de rotina é complicada para eles. E o comportamento estereotipado de balançar as mãos, de balançar o corpo, de talvez até se bater em alguns casos. Então, basicamente, são esses os principais sintomas aí. O autismo ele tem causas genéticas e causas ambientais, conforme já foi comprovado, e ele não tem cura, né? Não existe uma cura para o autismo. Existe tratamento para os sintomas do autismo. Basicamente um controle. É um controle do transtorno. A pessoa vai ser sempre autista. No entanto, dependendo do tratamento que ela receber e da precocidade desse diagnóstico e do início do tratamento, ela pode ter uma vida bem próxima do normal, fazendo as terapias corretas e talvez com intervenções medicamentosas também acompanhadas por um psiquiatra. Existem graus, né, de autismo e fisicamente a pessoa não aparenta nada, né? Um detalhe interessante você citar, porque, primeiro, a questão dos graus. O transtorno chama transtorno do espectro autista porque o autista ele pode percorrer vários graus dentro do autismo no decorrer da sua vida e até num espaço curto de tempo. O meu filho mesmo ele já passou em várias fases do autismo desde o diagnóstico dele com 1 ano e 8 meses, hoje ele tem 8 anos, e tanto de evoluções, de progressões, como às vezes de regressões em determinadas áreas, evoluções em outras áreas. Então ele caminha, por isso que chama espectro. O paciente, né, a pessoa que tem autismo, ele caminha dentro do transtorno com vários tipos de comprometimentos ou com vários tipos de evoluções no decorrer aí do tratamento e da vida dele. E não tem nenhuma característica física que identifique a pessoa com autismo, assim como acontece com os portadores da síndrome de Down. E isso, muitas vezes, até causa constrangimentos para as famílias com relação ao atendimento preferencial, com relação a certos tipos de comportamento que acontecem em público, porque as pessoas não veem naquela criança ou naquele adulto, naquele adolescente com autismo, nenhum tipo de deficiência aparente. Uhum. Então, entende, no caso da criança, que é uma criança mal educada, pirracenta, ou que, no caso do atendimento prioritário, que a pessoa que está ali está furando uma fila sem ter o direito.
né? Então, o autismo ele não tem mesmo característica física nenhuma. Eu te perguntei porque minha filha também tem, né, um grau, foi diagnosticado com pequeno grau de autismo, mas como você disse, tem essas variações aí ao longo do tempo, pode haver, né, Sim. essas variações e realmente no aspecto físico não apresenta característica nenhuma, somente no comportamento e também compartilho do que você disse. Muitas vezes a pessoa acha que a sua filha, que seu filho é mal educado, que seu filho está pegando pirraça, né, que você está querendo burlar ali uma fila, um atendimento, enfim. É realmente bem complicado para a família, né? Agora, você falou de atendimento preferencial, enfim. Foi sancionada, né, uma lei federal com o nome até do filho do Marcos Mion, não é isso? Isso. Dizendo que o autista teria preferência em atendimento, entre outros benefícios. Foi sancionado pelo Jair Bolsonaro, não é isso? Na verdade, Júlio César, os autistas, eles estão resguardados com relação a esses direitos especiais desde a Lei Berenice Piana, que é uma lei de 2012. Já é anterior. Isso. Essa lei, ela equiparou os autistas a todas as outras pessoas com deficiência. Tornou o autismo uma deficiência como todas as outras, equiparando o autista às pessoas com deficiência que eram citadas já na Constituição. Então, constitucionalmente, os autistas são pessoas com deficiência para todos os fins. E têm os mesmos direitos dos demais que são contemplados aí nas legislações anteriores, desde a Constituição até outros decretos e outras legislações anteriores. Em 2015, veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a qual nós também, né, os autistas os nossos filhos, no caso, estão contemplados, estão abrigados ali dentro dessa legislação, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a Lei Romeu-Mion, que é de janeiro de 2020, ela alterou a Lei Berenice Piana. Ela acrescentou dispositivos, ela melhorou a Lei Berenice Piana com relação a essa situação do atendimento prioritário, da prioridade do autista em políticas públicas e em programas sociais do governo, e também instituiu a Carteira Nacional do Autista, desde janeiro de 2020, para mesmo fazer uma identificação. Eu entendo que a intenção do Marcos Mion, que é o pai do Romeu, quando levantou essa bandeira né, conseguiu que o governo sancionasse essa lei, a intenção do próprio governo é até para fazer uma estatística, porque nós não temos um número de quantos autistas temos, nós temos um número aproximado de 2 milhões de autistas, mas esse número não é certo, nunca houve nada censitário para mensurar a quantidade dos autistas. Deve ser muito maior, até porque muita gente não sabe, muitas famílias, o filho de repente tem o autismo, possui o autismo, e não sabe que tem, não foi diagnosticado, nunca levou num profissional, e isso é diagnosticado por um profissional de saúde mental, né? Então deve ser bem maior. E aí esses dados, eles ficam também muito espalhados, porque tem gente que é atendido na rede particular, outros são atendidos na rede pública, e aí não condensam os dados de uma forma geral. Então, eu acredito que essa lei e a instituição da Carteira Nacional do Autista vai ajudar, porque quem vai emitir são órgãos autorizados para essa finalidade. No caso do município, seria, se houver uma Secretaria Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência, ou específica, né, para a pessoa com deficiência, ou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pode ser que seja essa a expedir, na maioria das cidades tem sido. Aqui em Ubá não sei como vai ser. Eu ia te perguntar agora, em Ubá essa lei, ela tem vigor? Não, assim, está em vigor em todo o território nacional, né, desde janeiro de 2020. Mas existe algum órgão? Mas os entes federativos, né, os estados, os municípios, eles têm que regulamentar como que vai funcionar a emissão
dessa carteira do autista dentro do seu território, dentro da sua estrutura organizacional e administrativa. E em Ubá, que eu saiba, nós ainda não temos ainda instituído nenhuma forma de emissão dessa carteirinha, não. O que nós temos é uma carteira que a associação, que a Alfa emite para os associados nossos, para identificação mesmo, para facilitar a identificação dos autistas com relação ao atendimento prioritário. Essa é essa carteirinha. Tá? Na carteirinha a gente tem a foto da pessoa com autismo, o nome, o CID do transtorno, o nome da associação, né? A carteirinha de identificação do autista e aqui, obrigatório atendimento prioritário, conforme a Lei Municipal 4.542 de 2018 e a Lei Federal 12.764 de 2012, que é a Lei Berenice Piana, que eu já citei. Essa carteirinha, ela não tem a validade legal da carteirinha a que a Lei Romeu Mion, de 2020, se refere. Então, precisa haver uma outra carteirinha. Essa carteira aqui, ela tem que ser acompanhada do laudo. Mas, muitas vezes, a gente não precisa apresentar o laudo, porque bastando a carteirinha, como sendo a associação uma instituição reconhecida já, a gente, apresentando a carteirinha, não precisa apresentar o laudo na hora do atendimento preferencial. Essa carteirinha, teoricamente, ela daria direito aqui, ao atendimento preferencial, né, para a carteira nacional, né, como eu disse, a intenção deles, eu acho que além da identificação, também é conseguir dados, conseguir mensurar o número de autistas que nós temos no Brasil. Por exemplo, né? Porque a partir do momento, só um minuto, a gente faz o cadastro, para ter acesso à carteira, nos municípios, nos estados onde já está havendo emissão, que são muitos já, a gente pesquisa no Google, a gente já vê, você precisa procurar a secretaria levando documentos, como os documentos de identificação, o seu endereço, o laudo médico. Tá? E aí, com esses dados, eu entendo que haverá, né, um banco de dados aí, onde cada secretaria municipal vai alimentar com os dados dos seus autistas, e num futuro bem próximo, caso essa lei já estivesse sendo cumprida pela maioria, a gente teria já um número aproximado de autistas, que é o que embasa também, muitas vezes, as políticas públicas voltadas para uma determinada categoria, para um determinado grupo de pessoas. E fica até difícil para nós lutarmos por políticas públicas, uma vez que nós não temos dados mais robustos, dados mais corretos aí de quantidade, de onde estão, de qual tratamento fazem, de capacidade econômica, e eu acho que vai ser importante por isso. E também, né, para o atendimento prioritário nos programas, né, uma forma de identificação, né, em programas sociais e em filas, né, atendimento preferencial mesmo, em todos os estabelecimentos. Aqui em Ubá, existem estabelecimentos que possuem já uma placa de identificação, dizendo que essa pessoa tem essa prioridade? Sim, nós tivemos... por intermédio da associação, nós fizemos um trabalho de conscientização mesmo da importância dessa legislação, que já tinha a nível federal, e conseguimos na Câmara a aprovação da lei municipal que obriga os estabelecimentos a inserirem o símbolo do autismo nas placas de atendimento preferencial, que é essa lei que nós citamos na carteirinha que a gente emite. Tá? Que é a Lei 4.542 de 2018. Essa lei está em vigor, ela entrou em vigor, ela é de abril, ela foi sancionada no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e ela passou a valer 6 meses depois, que foi em outubro. De outubro de 2018 para cá, temos aí quase 2 anos, Sim. Né, ainda são poucos os estabelecimentos daqui da cidade que têm o símbolo do autismo na placa de atendimento preferencial.
não só estabelecimentos privados, estabelecimentos públicos, que principalmente deveriam ser os primeiros a inserir o símbolo, tem muitos que ainda não têm. E os privados, então, nem se fala, né? Mas nós já temos. Nós já temos alguns supermercados, alguns bancos com o símbolo do autismo nas placas. Não há, que a gente saiba, não tem havido fiscalização por parte do município da obrigatoriedade, do cumprimento dessa lei. Então, a gente, enquanto associação, a gente pede uma atenção maior, porque, primeiro, a lei mesmo se justifica, né? Se a lei é para ser cumprida, e, em segundo lugar, para evitar certos transtornos e constrangimentos que as famílias dos autistas passam. Sim. Porque a gente, né, como eu já disse anteriormente, os nossos filhos, as pessoas com autismo, elas gozam dos mesmos direitos de qualquer pessoa com deficiência. E como o autismo não é uma deficiência aparente, a gente acaba sofrendo com certos tipos de constrangimento quando pega uma fila de atendimento preferencial, quando estaciona o carro numa vaga destinada a pessoa portadora de necessidade especial. Então, eu acho importante haver essa fiscalização, sim. Eu te pergunto o seguinte, se eu chegar com minha filha, num estabelecimento em que não possui aquela placa de identificação, e eu quiser hoje exigir o meu direito de cidadão, exigir o meu direito de pai com uma criança que tem esse transtorno, eu posso questionar, eu tenho o direito de chamar uma autoridade, uma polícia, por exemplo, para exigir o meu direito naquele estabelecimento, mesmo que ele não tenha a placa? Sim. Porque é lei. Sim, porque é a lei. Se você tem uma lei federal que te resguarda, porque a lei federal, ela equiparou os autistas a qualquer pessoa com deficiência, então todas as pessoas com deficiência têm prioridade em atendimento, em qualquer estabelecimento, público ou privado. E você tem uma lei municipal que regulamentou aqui dentro do município de Ubá como que seria feito, qual que era o símbolo, que ele deveria ser inserido nas placas, nos lugares onde ficam as placas mesmo, junto com as outras deficiências, com as outras pessoas com que têm o direito ao atendimento preferencial. A partir de quando isso teria que estar já adequado, né? Os estabelecimentos tiveram 6 meses para se adequar a essa legislação, então você tem direito sim de cobrar. O que acontece é que aí entra a situação da carteira nacional. Se você tem a carteira nacional, é mais fácil para você comprovar, naquele momento ali que você pede um atendimento preferencial, de você comprovar que você tem o direito ao atendimento preferencial. Você não tendo, você precisa sempre estar portando o laudo. Assim como a gente orienta os nossos associados que saem com essa carteirinha, que ela tem validade junto com o laudo do psiquiatra, do neuropsiquiatra, o laudo do médico que acompanha o seu filho, atestando que ele tem autismo. E aí você tendo a documentação, você tendo como comprovar, você pode sim acionar autoridades que possam proceder ali com alguma sanção e para que seu direito seja resguardado. Muito bem. Agora falando da associação, né? Para ser um associado, quais são os procedimentos e para também conseguir a confecção da carteirinha da associação? Então, a gente na associação, ultimamente nós estamos com os procedimentos, tivemos que adaptar os nossos procedimentos, nós fazíamos assembleias periódicas, alguns encontros mensais para capacitação de pais, temos um curso que é feito anualmente, que é o Capaciteia, que já fizemos 2 edições, que é para capacitação de professores, e todos os eventos gratuitos, com doações que a gente recebe. Mas todos esses eventos e as nossas reuniões estão suspensas por causa da pandemia da Covid. E o procedimento original é que a pessoa compareça, a gente sempre está divulgando na nossa página do Facebook e também em alguns locais específicos, como as escolas, os nossos filhos, o CAE, a APAI, e a gente divulga quando vai ter uma assembleia. A pessoa comparece à assembleia
preenche a ficha de filiação e torna-se um associado oficialmente. Mas, como as assembleias não estão acontecendo, nós estamos pedindo para que a pessoa entre em contato por telefone mesmo. Pode ficar à vontade de passar o telefone. Sim, pode entrar em contato comigo, o telefone é 98495-6668. Pode telefonar ou entrar em contato, como você, né, a gente conversou, no WhatsApp, ou entrar em contato pelo WhatsApp, e que a gente adiciona a pessoa à nossa lista, né? A pessoa manda lá o documento comprobatório de que tem autismo, que tem um filho que tem autismo, e a gente adiciona na nossa lista de associados, e aí a pessoa passa a ter todos os direitos que os demais associados têm. Inclusive participar do grupo de WhatsApp que nós temos, que é um grupo onde é divulgada muita informação e a troca de ideias e experiências entre as famílias, que é muito importante, principalmente para quem acabou de receber um diagnóstico. O pai ou a mãe né, a família em geral, que tem aí há pouco tempo essa informação que o filho tem esse problema, realmente às vezes fica sem o que fazer, né? O que eu vou fazer, como que eu vou proceder? Sem um norte. Porque tem sim alguns problemas dentro do autismo que a gente tem que saber lidar. Né? O comportamento dos pais também tem que ser modificados com relação ao filho, claro. Né? que possui esse transtorno, exatamente. É que cada um que é possuidor do transtorno reage de uma forma diferente, né? Tem uma reação, tem um comportamento diferente. Muito importante. O site qual é? Nós não temos site. A rede social. Nós temos Facebook, que é Alfa, Associação Baense de Famílias e Amigos dos Alfa Autistas. Com U. Alfa, né? Com U. AUFA. AUFA. Isso. Alfa. Facebook? Facebook. Instagram? Instagram não. Facebook. Só o Facebook. Okay. Então, quem for interessado, né, no assunto, entra aí nas redes sociais da Alfa, AUFA, no Facebook, e você terá mais informações, vai conhecer bem, né, como funciona. Ô, Gisele, eu vou agradecer aqui a sua presença, esclarecendo aqui essas dúvidas aí, até que eu tinha também, né, mesmo já tendo aí um filho com esse transtorno, mas muita coisa eu não sabia ainda, principalmente da associação, como fazer, como proceder, né? Essa carteirinha, ela tem um custo? Ah, sim. A gente tem o custo de produção da carteirinha, que é de R$2 a unidade. Só de confecção. Só questão de confecção, e aí é uma espécie de doação também da pessoa para a associação, já que as carteirinhas já foram feitas. Não existe mensalidade para o associado? Existe uma mensalidade voluntária. Ah, sim. Tá? Então, a contribuição dos associados para com a associação, ela é voluntária, no valor que a pessoa puder contribuir. Muito bem. Nós temos sócios contribuintes, sócios famílias, e nós temos também sócios beneméritos, que são pessoas que não são familiares de autistas, mas que, se tiver interesse de abraçar a causa, de dar um apoio, talvez seja alguém da área da saúde, da área da educação, que possa ajudar, né, nós pais, nós famílias, em algum aspecto, tanto do nosso comportamento, né, do que a gente precisa saber enquanto família, como ajudar aos nossos filhos também. Se alguém tiver interesse e quiser tornar-se um associado benemérito, é muito bem-vindo. Muito bem. Vou agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado aqui. Vou deixar à vontade agora para suas considerações finais ou para levantar algum assunto que a gente não tenha abordado aqui. Eu que agradeço, enquanto presidente da associação, mais uma vez o espaço da Web TV, porque a gente já vem levantando a bandeira do autismo já há algum tempo, e esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, nós não pudemos fazer certas atividades que nós temos costume de fazer, como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é 2 de abril, e agradecer o espaço e pedir mesmo para que as pessoas tenham, principalmente os donos de estabelecimentos, os gerentes das unidades, das repartições públicas, que tenham mais consciência e que cumpram a legislação e que respeitem a prioridade, né, dos autistas enquanto pessoa com deficiência. E ao município que, em breve, se é que não está preparando já para fazer a emissão, né, mas que se comece a se preparar, se não já estiver, comece a se preparar para emitir a carteira, já que a legislação já é válida desde janeiro desse ano. E vai facilitar
muito a situação nossa, além de trazer dados mais robustos para o município, para o estado, para o país. Muito bem, muito obrigado. Conversei com a Gisele Caires, que ela é presidente da ALFA, a Associação Ubaense de Famílias e Amigos dos Autistas.